Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia, uma ótima terça-feira a todos. Hoje é dia 9 de janeiro de 2024 e o nosso devocional diário está no livro de Marcos, capítulo de número 7. Os fariseus se consideravam os guardiões da lei em seu tempo e viviam de muitas tradições, podemos dizer que extra-bíblicas. Sim, eles pegavam os mandamentos, a lei de Moisés e criavam dezenas, até centenas de novas ideias a partir do que achavam correto. Havia realmente leis sobre alimentos, purificações, sobre o sábado, mas nada tão extravagante como o que eles faziam, ou melhor, mandavam que os outros fizessem, ou fizessem aquilo que eles estavam dizendo. Jesus em algum momento vai dizer que era para fazer o que eles falavam, mas de maneira nenhuma seguir o que eles estavam fazendo ou imitá-los. Por quê? Porque eles eram hipócritas. Aqui, Jesus vai mostrar a eles que a purificação principal devia ser a do coração, não a de utensílios. Claro que Jesus não está falando aqui de higiene. Nesse caso, é importante a asepsia, a limpeza dos materiais. Em tempos em que vivemos de pandemia, vimos o quanto é importante nós termos uma higiene bem ativa. Mas o que Jesus está falando aqui que não é para se fazer isso de maneira cerimonial. Cerimonialmente isso está errado, é uma hipocrisia, sendo que fazem isso com o seu coração impuro. Vamos ver o relato. Versículos 2 ao 4 diz assim: E repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las, pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam do mercado, não comem sem antes se purificar, e receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem de copos, de jarros e de vasos de bronze. Mas Jesus vai corrigi-los. Olha o versículo 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi vós, todos os entendei, fora do homem não há nada que entrando nele possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. É aquilo que sai que vai tornar o homem impuro. Eles deturpavam o mandamento de Deus. Olha só, Jesus está falando, é o coração que tem que ser purificado, mas eles pecavam a palavra de Deus e deturpavam, faziam com que ela dissesse o que eles queriam para poder beneficiá-los. Se nós olharmos bem, olha o que diz aqui o versículo de número 9. Disse-lhes ainda: Sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. E o versículo de número 13 diz: Dessa forma invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. E o que é que eles estavam fazendo? Olha o disparate que eles estavam fazendo. Versículos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe certamente morrerá. Isso é o que Moisés disse, é o que está na lei. E eles criaram o tal do Corbã. Versículo 11. Se alguém disser a seu pai e sua mãe: O que de mim poderias receber como benefício é Corbã, isso é oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai e por sua mãe. Naquela época, pais e mães, pessoas idosas, dependiam sim dos seus filhos para poderem estar sobrevivendo. Não haviam pensões, não haviam aposentadorias como as que existem hoje, mas ali os filhos deveriam fazer, e aqueles religiosos ali tiravam aquilo que poderiam ajudar os seus pais, quando eles falavam que aquilo que eles poderiam ajudar, eles estavam dedicando a Deus. Eles diziam que era dedicado a Deus, mas eles mesmos usufruíam e não abençoavam ali, não davam aos seus pais, o que é uma coisa muito triste de fazer. No fim das contas, o que os fariseus faziam era aquilo que Isaías já havia profetizado, versículos 6 e 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Essa é a grande realidade dos hipócritas religiosos daquela época, e por que não dizer ainda hoje, infelizmente, muitos usam e abusam da religião para poderem usufruir-se daquilo, dizendo que estão fazendo em nome de Deus. Nesse capítulo ainda, nós vamos ver Jesus
ainda libertar uma jovem pela insistência da sua mãe. Veja a partir do versículo 25, e certa mulher cuja filha estava possessa de um espírito impuro, logo ouviu falar dele, então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus lhe respondeu: deixa que primeiro os filhos se fartem, pois não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, prosseguiu dizendo-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. Jesus veio para os judeus, mas ali ele estava numa região de gentios, pessoas que não eram judias, e aquela mulher insistia com Jesus. A palavra de Jesus foi uma palavra um tanto quanto dura, mas para provar a fé daquela mulher. E aquela mulher, ela passou no teste, a fé dela deixou Jesus ali admirado, e a filha dela foi curada. Por fim, ali também Deus cura a surdez de um homem. Você pode ver isso nos versículos 32 a 35, quando Jesus, ele diz efatá, e ali os ouvidos daquele homem são abertos, ele começa a ouvir e a falar, e Deus continua trabalhando através da vida de Jesus, ou o próprio Jesus, que é o próprio Deus, trabalhando e continua trabalhando hoje. Mesmo com tanta oposição, Jesus continuou e continua hoje, mesmo no mundo que o deixa de lado. Que nós sejamos como aquela mulher, que nós possamos ir até Jesus e pedir a Ele, insistir com Ele, porque sabemos que Ele está pronto para nos atender. Que nossos corações ardam em Cristo e que nós não nos percamos na religiosidade, mas que busquemos o Mestre com todo o nosso coração e com toda a nossa vida. Deus abençoe a sua vida e a paz